Olá, boa tarde. Eu sou Camila de Jesus, repórter do site Fé Católica. Hoje é dia 10 de julho e dia 10 de junho, desculpa, e nós vamos falar hoje a respeito de como a igreja atua no combate ao racismo. E para falar sobre o assunto, nosso convidado da live entrevista de hoje é Dom Zanoni Castro. Ele é o arcebispo de Feira de Santana e bispo referencial da pastoral afro-brasileira. Nós vamos discutir as recentes manifestações antirracistas aqui no Brasil e pelo mundo que eclodiram com a morte de George Floyd. Como nós já sabemos, George foi assassinado por um policial branco após ser asfixiado durante mais de 8 minutos. É um assunto necessário, eu conto com a interação de vocês. Dom Zanoni já está aqui, nós vamos discutir sobre. Se vocês tiverem perguntas, questionamentos, desejarem contribuir também com essa live, por favor, fiquem à vontade. Olá, Dom Zanoni, boa tarde, tudo bem? O Tudo senhor bem, consegue me ouvir? estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Ótimo. Como é Você que vai o senhor? me escuta bem? Escuto sim. Muito bem, alegria. Como é que o senhor está? O senhor poderia falar um pouco de quem é o senhor, qual o papel que o senhor desenvolve na Arquidiocese de Feira de Santana? Eu já fiz uma apresentação prévia, mas eu gostaria que o senhor fizesse isso. Então, eu sou Zanoni Demetino Castro, baiano de Vitória da Conquista, no sertão da Ressaca, não é? Fui formado padre daquela igreja, fui bispo por 7 anos em São Mateus, no Espírito Santo, e há 3, 4, 5 anos já o Papa Francisco me nomeou arcebispo de Feira de Santana para suceder Dom Itamar Vian, que por motivo de idade passou o báculo. Sou membro, participo do grupo dos Padres Negros, do Instituto Mariama, né, de padres, bispos e diáconos negros. Por esse engajamento, e sou o bispo referencial da pastoral afro-brasileira, representando a Igreja do Brasil, no encontro latino-americano, norte-americano, representando a Igreja nesse momento em que somos chamados a refletir a pastoral, a Igreja, a missão que a Igreja nos concede. E também, há alguns anos, sou membro da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da CNBB. E estou agora aqui em Feira de Santana, participando também no Regional Nordeste 3 com a Pastoral Afro e fazendo com que esta pastoral esteja assim inserida em parceria com toda a ação da Igreja. Certo. Dom Zanoni, quando é que a pastoral afro-brasileira surge aqui na igreja no Brasil? Olha, primeiro a compreender que pastoral é a ação do bom pastor, daquele que passou a vida fazendo bem, que cuidou, que zelou, e que quer que todos tenhamos vida e vida em plenitude. Ao falar de pastoral, nós não falamos de um movimento, de uma ideologia, mas nos referimos sobre a ação da igreja, do Corpus Christi, a ação do conjunto do povo santo de Deus, tendo presente no nosso povo, a nossa gente. Compreender que pastoral é a maneira concreta de evangelizar. Dar uma notícia boa sobre Jesus, sobre sua palavra, seu evangelho, sobre o seu reino. E evangelizar não se reduz, como ensina a igreja, o Santo Padre, o Santo Paulo VI dizia na Evangelho Anunciante, que não é um verniz superficial, mas é a ação da igreja que deve
penetrar a cultura, a raiz. E nós, como igreja, recebemos o mandato do nosso Senhor Jesus Cristo. Ide pelo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. O objetivo da igreja do Brasil, como está bem explícita nas diretrizes, o objetivo geral é evangelizar. Num país, continente, cada vez mais urbano. E a notícia boa de Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, libertar os prisioneiros, curar os doentes, uma vida de maneira nova para todas as pessoas. E nós nos perguntamos como ser fiel ao mandato evangelizador do Mestre Jesus. Como corresponder a esta confiança do Senhor Jesus. Como corresponder a esta confiança do Senhor Jesus. E evangelizar não é apenas uma propaganda, não se limita, não se reduz ao anúncio, elenco de verdades, de normas. O Papa Bento XVI, o bispo emérito de Roma, um grande teólogo, nos diz que no início da fé cristã não há um código de ética, um elenco de verdades, mas um encontro com uma pessoa que dá um sentido verdadeiro à nossa existência, um novo horizonte. É o encontro com Jesus. E a missão da Pastoral Afro é a missão da igreja. Não é uma ação social, não é um compromisso jurídico, não é uma ideologia, embora seja importante as ideologias, mas evangelizar. Não é algo que eu escolho, é algo que faz parte da nossa vida intrínseca. Não é apenas para os bispos, padres, negros. A igreja é chamada a evangelizar. E nós estamos acompanhando aí, né, essa realidade lá dos Estados Unidos, que tem 13 a 12% de afrodescendentes. Nossa Bahia, nossa região, nós chegamos aqui, o município de Antônio Cardoso tem 90 e tantos % de afrodescendentes. Então, não é algo isolado, fora de propósito, de compreender que evangelizar é dar uma notícia boa à maioria do nosso povo, à maioria da nossa gente. Quando nós nos perguntamos, olhando de um lado, como é que você vai dar a notícia boa à maioria do nosso povo? Com essa pandemia, nós vamos observar que milhões e milhões de brasileiros passam necessidade. Esse Brasil, que é muito rico, uma das grandes potências, ele tem uma desigualdade das mais condenáveis do mundo. Mas aqui a maioria do nosso povo que passa fome, passa necessidade, são os afrodescendentes. Se vamos às cadeias, nós somos o Brasil que tem a terceira população mundial de aprisionados. 60% dos que estão presos são provisórios, não foram julgados. Muitos passam pelo júri e serão inocentados. Nossas cadeias são ultrapassadas, nosso sistema prisional da Idade Média, ou mais atrasado ainda, não restaura, não recupera a vista. A maioria absoluta, não precisa nem fazer estatística, é só olhar, dos aprisionados são negros. Em Feira de Santana, como as nossas regiões, Salvador, há o assassinato, o extermínio da juventude negra. Então, a falar de pastoral, quando eu falo de pastoral afro, às vezes tem que retomar, pedir pastoral não é uma iniciativa, um movimento, um entusiasmo de alguns, mas é a razão de ser da igreja. Ide pelo mundo anunciar o evangelho. E justamente nesse momento eu tive
A conexão com o Dom Zanoni caiu, mas já deve estar voltando. Se vocês tiverem perguntas, podem enviar. Ele irá respondendo ao longo da nossa live. Dá mais um tempo. Vou adicionar ele. Acabou saindo. Acredito que tenha sido um problema na conexão nele. Boa tarde. Para quem entrou na nossa live agora, eu estou fazendo a entrevista com o Dom Zanoni. Ele é o arcebispo de Feira de Santana e bispo referencial da pastoral afro-brasileira. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, podem mandar e interagir ao longo dessa live. Eu vou aguardar mais um pouco, que Dom Zanoni parece que saiu da live e ainda não retomou. Mas, como eu disse, volto a repetir, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, participem desse diálogo que é nosso. Participem desse diálogo que é nosso. Seu meu, Dom Zanoni? Agora sim, a internet minha está frágil. Os 4G, às vezes, fica mais forte. Tudo Eu tá bem, fique lá, tranquilo. se por acaso cair aqui, né? Tá bom? Então, O senhor falava da questão do papel da pastoral afro, explicando, na verdade, a questão do que é uma pastoral e de que forma que a pastoral afro vem desenvolvendo esse trabalho ao longo desse período. Então, no Brasil, nós temos, de modo de articulação, organização, um secretariado a nível nacional. Eu, em nome da CNBB, dos bispos, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, eu sou bispo referencial para dialogar com as paróquias, com as dioceses, com os bispos, com as comissões. E nós temos um secretário. E o trabalho nosso não é fazer em lugar de, mas perceber, assessorar, a dinamizar, articular o trabalho que acontece em cada lugar, porque o trabalho, a pastoral, acontece na concretude da vida, na rua, em cada uma das comunidades, em cada capela, em cada igreja, em cada diocese. No primeiro momento, nós estamos articulando, como pastoral, e tentar trazer presente essa reflexão, teologicamente, pastoralmente, o que é pastoral. Nós temos trabalhado e retomar agora na conferência, na Assembleia Geral, um documento da CNBB, o documento de estudo 85, sobre pastoral afro-brasileira, para refletir a partir do ensinamento da igreja, do magistério, saber o que é, que a maioria do nosso povo, a nossa gente, às vezes muitos irmãos, não tem presente o que é pastoral, que a fundamentação é a ação misericordiosa de Jesus Cristo. Não tem outra fundamentação. E esta pastoral, ela tem acompanhado, nós realizamos a cada 2 anos um encontro, uma conferência de todas as comunidades católicas negras do Brasil para refletir, aprofundar, trocar experiência. O próximo encontro nós estamos, que é um lugar importante de referência para a negritude, né, com a chegada do novo arcebispo, o cardeal Sérgio Rocha, né, já dialogando, e com o padre Lázaro Muniz, que é nosso assessor, nosso representante em Salvador da pastoral, articulando esse encontro e acompanhando as iniciativas que tem a presença do mundo, do católico, que tem, do negro, que tem a fé católica na sua raiz. O encontro com as irmandades, participamos há pouco tempo um congresso, um seminário aí em Salvador, com a participação de irmandades católicas, negras de todo o Brasil. Participei e acompanhei agora a romaria das comunidades quilombolas em Bom Jesus da Lapa,
São centenas, ou vou dizer milhares, de comunidades quilombolas e que vai a Bom Jesus da Lapa para renovar a sua fé. E um momento bastante importante que tem crescido a cada ano é a Romaria em Aparecida. Nós nos reunimos, padres, bispos, diáconos, e todo o povo, vamos a Aparecida, louvar e agradecer a Deus pela nossa luta, pelo protagonismo do cristão leigo, negro, e compreender, né? Nós nos referimos a Nossa Senhora. O primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida foi justamente quebrar as correntes de um escravo. Então, é a soberana quilombola, um modo carinhoso de esperança que se refere a Nossa Senhora. Por isso que esta é a ação da igreja, nós estamos aí nesse trabalho de refletir, de aprofundar, um encontro bastante significativo que nós estamos também preparando, né? Vai acontecer no México, em Puerto Escondido, sobre a pastoral afro-americana em todo o continente. E perceber que o nosso povo, o clamor do nosso povo, tem muito a gestar, a mexer nesse mundo. E marca profundamente para nós a campanha de fraternidade de 1908. Ouvir o clamor desse povo. Nesse momento que começou a despertar movimentos, agentes da pastoral afro, os religiosos, ter presente a sua afrodescendência. No momento da negação, né, de tudo aquilo que é referente ao povo negro, e pesa sobre a nossa gente os 300 anos de escravidão. Os 300 anos, esse crime de lesa humanidade que não foi suficientemente reparado. Por isso que nós compreendemos que as ações afirmativas, e são muitas, né, de restaurar o povo negro, restituir a sua dignidade, é um caminho valioso para essa reparação do peso da escravidão. O senhor fala da questão do peso da escravidão e, infelizmente, né, com a morte de George Floyd, a gente vê o movimento negro ecoar através do movimento Vidas Negras Importam. O senhor acredita de que forma que a igreja pode ajudar na conscientização das pessoas, trazendo a religião como guia para esse momento? Sabemos que também vivemos uma pandemia, onde nos Estados Unidos as pessoas negras são as mais afetadas e o número de mortes referentes a nós negros é o maior. Como é que o senhor enxerga que a igreja pode agir nesse sentido da conscientização? Olha, a igreja, a nossa tradição aqui latino-americana, a Igreja do Brasil, desde Puebla, de Santo Domingos, de Aparecida, mesmo desde o concílio, percebe que evangelizar, se não tem presente a ação de libertação, o resgate do povo negro, a restauração da vida, a luta contra toda a opressão, preconceito, xenofobismo, e não há uma dicotomia da luta de reivindicação do povo negro, da mulher, de qualquer pessoa, com a fé cristã. Então, é estranho, é algo que não compreende, de perceber, às vezes, como se não fosse cristão, a luta pela justiça, a preocupação com a construção da sociedade. Por isso que a nossa nota, nesse momento importante, desse movimento que veio dos Estados Unidos, que também atinge a nós aqui no Brasil e em todo o mundo, não está distante do projeto de evangelização. Então, o próprio Jesus, né, toda a nossa história, a nossa matriz judaico-cristã, fala do Deus que eleva os humildes, derruba os poderosos seus tronos. Né? O sonho anunciado por Isaías 700 anos antes de Cristo. Um novo céu,
uma nova terra. O lobo e o cordeiro comerão juntos. A bota que pisa ruidosamente no chão, dizia Isaías. A veste embebida de sangue. Tudo será jogado às chamas. A violência, não cabe violência, não cabe esse discurso de morte, de extermínio, de desrespeito à vida, às minorias, o assassinato, o genocídio com o povo, com a gente, né? A irresponsabilidade. Nós não podemos coadunar cristãos, presbíteros, bispos, pastores, com uma orientação de vida, com uma compreensão de que o evangelho não é resgate da vida humana. Então, Jesus disse que eu vim para que tenham vida e vida em plenitude. E já da tradição da igreja, dizia que a glória de Deus, nós que estamos para celebrar amanhã o Corpus Christi, não temos muita oportunidade de ir às ruas, de celebrar publicamente a presença de Jesus nas espécies do vinho, do pão e do vinho. Somos chamados a tocar, colocar os dedos no Corpus Christi, no corpo de Cristo, nas suas chagas. E a maioria do nosso povo, o povo negro sofrendo, passando necessidade, e não tem razão, compreensão de não perceber essa realidade. Por isso que é um momento importante, do momento da fé, a fé cristã. O próprio Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai. A plenitude da fé cristã, da Páscoa do Senhor, é a vinda do Espírito Santo. E age onde quer. E o Espírito Santo não age só na Igreja Católica, no movimento tal. Ele age onde quer. Não está amarrado, não está bitolado, não fica alienado. Ele age onde existe o amor, a fraternidade, a justiça. E evangelizar, nesse tempo, não é só falar de Deus. A todo momento se fala de Deus. É em rádio, é no congresso, se caça as pessoas com o nome de Deus, se mente, se violenta, né? Milhões de pessoas morreram, foram assassinadas, exterminadas em nome de Deus, mais do que as ideologias. Então, falar de Deus, né, que seja significativo para as pessoas, tem que ter presente a vida dessa gente. Né? É por isso que a gente vê um momento que nos chama a atenção. Não podemos patrocinar aqueles que mentem, que destroem. Né? O nosso querido Dom Helder Câmara, né? Refletindo na sua devoção a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e Nossa, trazendo aquela oração que ela faz, que nós somos chamados a fazer todos os dias. Falamos tanto em Nossa Senhora, porque não assumimos o seu magnífico ciclo. Eleva os humildes, derruba os poderosos seus tronos, despede os ricos de mãos vazias. Dom Helder, né, na sua oração, no seu belíssimo Mariama, que é justamente o nome do Instituto Mariama, que se refere ao canto, à oração de Nossa Senhora, que diz, ó Maria, Mãe de Jesus e nós. Não precisa ser tão radical como no teu hino. Não precisa expulsar os ricos de mãos vazias. E aí profetizava Dom Helder, uma sociedade sem ricos e pobres. Está intrinsecamente ligado à compreensão da igreja, o discurso e o apostolado, o ministério do Papa Francisco, quando propõe uma economia de comunhão. Esta economia que está aí em nosso país, divulgado, publicizado, noticiado, defendido, não leva ninguém, não dá certo. A gente está vendo as consequências. Aí a miséria, a realidade do nosso povo, o sofrimento da nossa gente. Por isso que o caminho passa necessariamente pelo caminho que Jesus nos ensinou. Só em Jesus se encontra salvação. Não é César, não é? Nem Barrabás, que querem uma violência, nem Herodes. Por isso que a gente insiste só em Jesus. Jesus não veio para
não tem preconceito para com o estrangeiro, nem foi patriarcalista, machista para com as mulheres. Amor sem impor condição. E às vezes nós vemos discursos, pregações totalmente distantes, alheias ao Evangelho. Ou nós nos convertemos, e dizia o Papa São João Paulo II, ou a paz é de todos ou não será de ninguém. Não adianta ter paz só para Israel, oprimindo, marginalizando, escravizando o povo, né? A juventude da Palestina. Não há vida em paz somente para os bairros da elite, se a periferia vai sendo encostada, marginalizada. Exatamente. Então, estou falando muito, mas estamos aí. Eu creio, não sei se quantas pessoas podem participar. Tem, sim. A gente, inclusive, tem uma pergunta aqui de Carla Luzia. Ela pergunta, Dom Zanoni, é uma pergunta de Luzia. O senhor está conseguindo me ouvir? O senhor me ouve? Estou ouvindo. Pronto. Como ela questiona como a igreja ouve o clamor dos negros como sendo uma religião que não tem base do povo de origem africana. A igreja surgiu na África. Santo Agostinho era africano. Né? As igrejas primeiras, primeiro o mundo, a religião, o cristianismo, o que a gente luta é reivindicar o modo de ser africano cristão. Não é? Então, não tem a religião alguma, ela esgota o ser. Quer dizer, ser cristão não é ser europeu, nem ser italiano, brasileiro. Ser cristão é perceber que a vida em Cristo, não é? Nós queremos perceber o seguinte: como valorizar, não jogar fora, não demonizar aquilo que é base da cultura do povo negro. E aqui a pastoral do povo negro quer perceber que na gestação de um novo mundo, nós estamos vivendo numa mudança de época, nós numa transição. E a civilização do amor, que tanto falava João Paulo II, a era da fraternidade, ainda vai ser gestada. E nós acreditamos que a gestação disso, os valores, a cultura, a tradição do povo negro, que foi renegado, foi deixado para lá, há uma riqueza, contribui para isso. Então, se tem presente que o cristianismo não pode reduzir na forma europeia de ser, não é? Mas nós reivindicamos, não é? Nós não somos africanos, nós somos afro, né? Nossa cultura é bem diferente. Os africanos não tiveram essa experiência dolorida que nós tivemos da escravidão. Alguns tiveram por guerras, por luta, mas 300 anos nos marca. E, de forma assim, a fé cristã vai além da cultura ocidental. Né? Se a gente for ver as origens do cristianismo, muita coisa, pegar os padres da igreja, os santos, já antes mesmo, né, da constituição dos dogmas, estava lá a igreja. Agora, nós temos a história de toda a colonização, que ao invés de levar o evangelho, levou-se a opressão, a escravidão. Né? Então, a cruz e a espada vieram juntos, principalmente aqui. Mas o evangelho não vai se libertando de todas essas amarras. Não é? Então, as instituições, nós vivemos um momento que se critica não só a igreja, mas a família, a universidade, a política. Mas nós compreendemos que há uma possibilidade de uma gestação de uma nova realidade. E a igreja, apesar como é formada por pessoas, homens e mulheres, com seus erros e acertos, a igreja tem muito. Quando o Papa João Paulo II esteve aqui na América Latina, pediu perdão pela escravidão. E nós temos muito que pedir. É por isso que nós fazemos memória, apesar de tantas contradições, de a igreja não lutar com a mesma ênfase pelo povo negro, como se colocou em defesa do índio.
A gente pega o exemplo de Zumbi dos Palmares. A gente perguntar, o que fez aquele rapaz inteligente, ativo, guerreiro? O que gestou aquele caráter? E aí descobre que esse menino foi sequestrado naquela escravidão e foi entregue criança para um pastor, um padre, o Padre Melo. O Padre Melo, que lá nas Alagoas batizou esse menino com o nome de Francisco, cuidou, educou, ele aprendeu a ler, a escrever, a dar conhecimento de latim. E o que seria, nós perguntaríamos, se esse menino, ao invés de ser cuidado pelo Padre de Melo, fosse cuidado por um qualquer escravagista, senhor de escravos? Seria o líder, o ícone da libertação contra a escravidão? Não seria. E por isso a gente afirma que, compreende que as ações afirmativas são, de fato, valiosas para a gestação de uma nova sociedade. Aí a gente vê o protagonismo da ação afirmativa. Uma jovem, não é há pouco tempo, uma jovem da favela, ela participou, era catequista em uma comunidade, participava da pastoral da juventude, ela estudou em pré-vestibular para negros e carentes, depois conseguiu uma bolsa numa universidade católica e se transformou essa que nós conhecemos, Marielle. Marielle Franco é alguém que teve esta ação afirmativa que marcou profundamente o seu caráter, a sua visão do mundo, a sua preocupação com as pessoas, com os pobres, com os militares perseguidos, se colocou como Jesus passou a vida fazendo bem. Perceber que como as ações afirmativas são valiosas para gestar um novo mundo. A igreja não deve estar alheia, distante da luta pela justiça. Aqui em Feira de Santana. Então nós vemos as iniciativas de resgate, ao invés de levar, de incentivar que os meninos sejam exterminados, assassinados, a compreender que os meninos devem reduzir a maioridade penal. Nós participamos, nós empenhamos, nós fazemos parceria com o projeto Neogibá. Um projeto fantástico que resgata milhares e milhares de jovens adolescentes. Menino que não quer só futebol, mas quer música, quer arte. Isso é pastoral. Quando percebe com as iniciativas de escola de futebol, de luta pela justiça, de libertação, de fazer com que o povo não fique apenas, que a ação política seja algo valioso, e escolher pessoas que representam nas comissões municipais, como vereadores, como deputados, como senadores, pessoas que se empenham com a causa do povo negro. Não pode dizer pessoas que não gostam de negro, que não gostam da juventude negra, que quer aumentar a maioridade, diminuir a maioridade penal, que quer encarcerar, criminalizar os movimentos populares, desrespeito às comunidades quilombolas. Então, não tem espaço, nós não podemos aceitar. Então, aceitar todos os homens e mulheres, né? Eu vi aí Dom Zanoni, desculpa interromper o senhor. Desculpe interromper o senhor. Isso também seria uma forma da igreja se unir às políticas públicas no combate ao racismo? Todas essas afirmações que o senhor falou, esses exemplos? Sem dúvida, a política pública, falar de política, a igreja, política é a maneira mais eficaz de fazer a caridade. Eu posso dar um pão a quem tem fome, ajudar a dar um copo de água a quem tem sede. Mas se eu posso dignificar o negro, é uma ação política. E políticas públicas, por isso que a campanha da fraternidade, não sei se foi políticas públicas. E às vezes pessoas que se dizem de fé não têm nem conhecimento, criticar a CNBB, criticar a campanha da fraternidade. Eu fico assim,
assim, escandalizado com o jeito de igreja, às vezes até mais próximo, quando fala que não faz parte da igreja, a campanha da fraternidade, querem falar de Jesus, mas o Jesus que nós falamos passou a vida fazendo bem, não é? E aí vê um pouco, né, o Padre Lázaro que está nos acompanhando aí, como tem sido, como foi a presença da igreja aí no Pelourinho, né, junto, dialogando com as pessoas, com os sofredores. Nós queremos refletir isso. Eu acho que é uma oportunidade muito grande agora de perceber. Às vezes a pessoa, o que a igreja faz? Não, às vezes a igreja tem feito um trabalho. Se você vê, se tem uma luta em prol das comunidades quilombolas, da igreja. Tem algum movimento pelas barragens, a questão da mineração, muito antes de Mariana, está a igreja. Se tem uma luta em defesa dos índios, está aí. Então, o que falta? Por que será que os meios de comunicação, as televisões católicas, ao invés de ficar fazendo ato não muito com certas coisas, divulgar. E isso é parabenizar a católica, parabenizar as televisões, passo para colocar a igreja, a maioria absoluta do nosso povo, da nossa gente. Eu creio que é um momento, esse momento de crise, momento de epidemia, é uma grande oportunidade. Vou dizer, o kairós de Deus. E o Derico tem uma pergunta para o senhor. Você acredita que o atual governo federal respeita o povo negro? Quem é que acredita? É piada? É uma piada? Não. Não, é uma pergunta não, mesmo. a gente não pode. É uma coisa, a gente não precisa falar, a gente respeita as autoridades, mas a gente não podemos nos iludir, não é? Defender as autoridades para que corresponda aquilo que é sério. Então, a proposta, veja as obras. Como é que está a situação do povo negro? As políticas públicas. Eu creio que não podemos nos iludir, eu creio que é como ajudar a que se converta. Tudo tem um tempo para converter, com a conversão dos nossos, sobretudo os deputados, porque vão pagar caro pelas opções, as defesas que fazem, as mentiras, as corrupções. Nós precisamos nos empenhar seriamente para que, seja quem for, os nossos representantes, que sejam fiéis à vida, à defesa da vida. Então, eu creio que nós precisamos construir o nosso país, né? E o critério nosso de igreja, nós não temos candidatos, às vezes a pessoa quer que a gente tenha candidato, mas o critério é o serviço aos pobres, a preocupação com o povo negro. Quem se apresentar, quem se empenhar, terá nosso apoio. Nós não vamos fazer, não somos igrejas e grupos que fazem alianças, vendendo assim, vestindo camisa, mas nós, tudo aquilo que for pela luta pela justiça, a restauração, a construção de um país sempre sem miséria, sem preconceito, é nossa luta também, não é? Dona Zanoni, como é que o senhor enxerga a questão do sincretismo religioso, tendo em vista que Salvador é uma capital que expressa muito isso? Como é que o senhor enxerga o papel da igreja diante do processo da unidade e o diálogo interreligioso? Pensando como uma ferramenta até mesmo de combate ao racismo. Pois é, eu sou da comissão do ecumenismo, da CNBB, e do diálogo interreligioso. E que nos chama a atenção, nós somos chamados a ser cada vez mais, nós que fomos batizados, mergulhados em Cristo, temos que ter consciência da nossa identidade católica. Ser católico, ser presente, conhecer nossa fé, as verdades da nossa fé. E por isso mesmo, nós devemos nos respeitar. Dialogar com aqueles que são cristãos, que têm a mesma origem cristã, aqueles que são de outras tradições. Nós vivemos num mundo que não é um mundo só de católicos nem de cristãos. Nós vivemos numa pluralidade grande. E a questão da mistura
não é só aqui. A cultura, a gestação de um povo, o modo de viver, de relacionar, é marcado pela cultura, pela tradição. Eu fui ao Haiti há pouco tempo de perceber como a cultura do povo negro, que aqui a gente esqueceu, tudo que era relacionado ao negro foi assim demonizado. Mas o jeito do povo negro da África dentro da celebração. Há poucos dias, no início lá do Advento, o Santo Padre, o Papa, celebrou catolicamente a liturgia lá em São Pedro, e ele utilizou um dos ritos, muitos do rito católico, dos ritos, né, da liturgia, o rito congolês, do Zaire, em que traz presente o modo de reverenciar os seus ancestrais, com os santos e os pais, as pessoas. Isso é do povo da tradição. Se você vai para o Japão, é um outro modo. Vai para a Alemanha, é de outro jeito. Tem certos lugares que bater palma é desrespeito, ficar sentado é sinal de reverência. Mas por isso que o evangelho, nós devemos buscar o essencial. Como católicos, a pastoral afro, ela é pastoral, quer dizer, uma pastoral da Igreja Católica, mas em diálogo com pessoas de outras igrejas, de outras tradições e de sem tradição religiosa alguma, não é? Então, o que nós fazemos nas celebrações, quando nós celebramos a Eucaristia, nós celebramos a Eucaristia. Isso é meu corpo, tomar e comer. Não é? Agora, quando participamos de um culto evangélico, que tem outro jeito de atravessar, nós respeitamos, não é? E às vezes estamos em encontro, como o Papa faz, e já o São João Paulo II reuniu budistas, maometanos, muçulmanos, de todas as tradições, às vezes não dá para você rezar uma oração, porque para um povo é de um jeito, para o outro. Então, mas nós precisamos, como católicos, ter consciência da nossa identidade, conhecer mais a nossa tradição, a fé da igreja, o ensinamento da igreja. Precisamos de catequese. O pessoal precisa conhecer o magistério da igreja, o ensino social da igreja, e pessoal não sei, está formado, acho, por youtubers que não tem lastro filosófico, teológico. Nós precisamos de catequese. A preocupação com a formação dos nossos padres, nossos leigos, é uma forma, um substrato, um caldo. Nós precisamos dar um caldo mais concreto, mais substancioso, um caldo mais grosso, porque o povo está tomando uma sopinha muito rala e falando besteira, né? Se fala muito besteira em nome. Por isso. Zanoni, então, eu creio... uma pergunta. Aqui, pois não. Eu vou pedir que o senhor continue só a falar, só depois de eu passar essa pergunta para o senhor. Pode escrever, se eu não me engano, o perfil é esse mesmo. Ele pergunta como é que o senhor vê a discriminação racial, no caso de discriminação racial. Pois é, nós vivemos, de fato, numa realidade de discriminação, de preconceito, de xenofobismo. Embora há uma falsa ideia de um Brasil harmonioso, mas se você ver, eu fui bispo em São Mateus, no Espírito Santo. E no Espírito Santo, e lá, depois da proibição do comércio de navios negreiros, no Espírito Santo, se teve uma ideia genial, como eles, de gerar riqueza, lucro, investiram na criação de fazendas para reprodução de gente. Lá em São Mateus, um preto com saúde, um negro forte, era obrigado a ser pai de 50, de 60. Então você tem todo mundo, uma geração, uma tradição de 300 anos que é em cima desse crime, desse pecado. Então toda a distorção da compreensão da própria identidade do povo negro, que às vezes tem
tem preconceito mesmo de si, não se assume a sua negritude, porque sempre algo relacionado ao negro é negativo. Então, a missão nossa, não só da pastoral, mas de resgatar a dignidade, essa afrodescendência como orgulho. Então, existe aí, nós nos empenhamos, nos organizamos para que esta mentalidade seja excluída da nossa catequese, da nossa compreensão, porque não é porque nós somos religiosos, católicos, que nós temos o germe do pecado, do preconceito, mas com a graça de Deus, o empenho, nós vamos mudando de vida. E essa é a missão da igreja, da evangelização, da pastoral afro-brasileira. Então, Zanoni, colocamos uma caixa de perguntas no nosso Stories para que os leitores pudessem mandar perguntas para o senhor, né? Tivemos 2 perguntas, eu vou passar logo para o senhor, porque a gente tem um pouco mais de 10 minutos e eu gostaria que o senhor ficasse aberto para respondê-las. A primeira é por que a Igreja de Feira de Santana não promove rodas de conversa para discutir sobre o tema. No caso, o tema que a gente está discutindo hoje, né? A Igreja atuante no combate ao racismo. E a segunda pergunta é como a igreja pode contribuir para o fim do racismo. A gente já discutiu isso aqui ao longo dessa live, mas eu gostaria que o senhor reverberasse isso também. Olha, falando de igreja, com o que é a igreja? Os padres. Eu estou aqui, nós temos aqui 40 paróquias, são milhares de comunidades. Esse encontro de juventude, né? O encontro celebrando 30 anos da Força Jovem, o tema era racismo e negritude. Foi lá em Antônio Cardoso, a pastoral. Então, uma roda de conversa, então não é algo agora, somente depois do acontecido, do movimento dos Estados Unidos, né? Com o assassinato daquele negro Jorge, né? Não posso respirar. Então, a gente tem refletido encontros, as paróquias, às vezes são pontuais, num canto, no outro. A paróquia, esses dias, a paróquia de Todos os Santos refletiu, trabalhou esse tema, e vai acontecendo em vários cantos. Então, nessa modalidade agora, é algo... Então, Zanoni, eu não consigo ouvir o senhor. O senhor consegue me ouvir? Eu vou tirar o senhor da live e vou colocar, tá bom? Só para a gente não perder o tempo. O senhor está me ouvindo? Novamente. Aguardem só um instante. Ele acabou saindo. Acredito que seja a internet dele, mas ele já está voltando e nós vamos dar continuidade. Muito bem. Pronto. Pode dar continuidade, dona Zanoni. Então, eu creio que é uma oportunidade, a fé católica está fazendo um bom trabalho, articulando, viabilizando essa conversa. Eu tenho participado aqui, cada dia num dia, a nível de Bahia, a nível de Brasil, de roda de conversa. Participei das religiões, tinha budista, tinha muçulmano. Então, é algo que acontece, uma diversidade de coisas, e às vezes a gente, em aldeias, que às vezes não tem contato. Se a gente olhar um pouco a igreja, às vezes as redes católicas, não existe a igreja, pastoral de juventude, pastoral da vida, trabalho com os indígenas, porque acho que a nossa missão é essa, compartilhar, anunciar, aproveitar o momento. Eu que estou aqui ontem no programa ao vivo da TV Aparecida, tratamos desse tema, sobre racismo, sobre a nota. Não sei se você tem presente a nota que nós fizemos. Vidas Negras Importam, então, eu tenho ela aqui.
É essa nota que o senhor está se Repercussão. referindo? Exato, é. Esses dias marcou também para a gente, não é, a perda, não é, por coronavírus, de um grande missionário, padre, presbítero, lá de São Luís, não é, do Sim. Maranhão, que nós perdemos o padre Braulio, que dedicou a sua vida a resgate da pessoa humana, do povo simples, do povo negro, e que deixa uma grande lacuna, mas é um sinal, como diz, semente de renovação do mundo e da igreja. Eu queria deixar um abraço a todos que nos acompanham, né? Depois a gente vai ver com calma quem está acompanhando essa live e se precisar responder, a gente responde. Teve uma pergunta aqui que a pessoa colocou mais uma vez, eu vou voltar ela para o senhor. Que a pessoa gostaria de saber por que não se cria uma pastoral afrodescendente. Mas, como o senhor mesmo já disse, já existe a pastoral afro-brasileira, né? Para deixar claro para a pessoa que já existe a afro-brasileira, qual o trabalho que ela desenvolve. Pois é, a pastoral, esse é o desafio de pastorais, existem muitas pastorais. E nós, como nós precisamos nesse momento novo, como evangelizar? Como ser fiel ao mandato evangelizador? Então, a causa do povo negro, as suas lutas, as suas dores, as suas angústias, a sua esperança, a realidade concreta da sua vida, não pode ficar alheio do nosso projeto pastoral. Então, eu compreendo que a pastoral não deve ser apenas uma partezinha da igreja, mas está presente em toda a ação da igreja. Um abraço ao Frei Luiz, né? Lá, trabalhamos juntos em São Mateus, Capuchinho, gente boa aí. Dom Zanoni, realmente nosso tempo está quase acabando, a gente tem cerca de 7 minutos agora, mas acredito que seja a minha última pergunta para o senhor. De que forma que o senhor, enquanto um arcebispo, o senhor é um presbítero negro, sente que o racismo atinge a igreja? Eu tô me referindo ao senhor mesmo, enquanto pessoa negra, né? O senhor é um homem negro, fala, fala através de sua voz por muitos que infelizmente ainda não têm esse acesso, ou muitas vezes até condições mesmo de reverberar a fala que o senhor tem. Como é que o senhor se sente em relação a isso? Nós vivemos um momento importante na vida da igreja, e na vida da igreja do Brasil, né? Vejo crescer e aumentado significativamente os bispos que têm a negritude como com orgulho, com valor e assumem a negritude. E aí, em várias situações, né? Na CNBB, presididas por bispos negros, que competência vai gestando um novo de ser, compromisso com a vida. Eu creio que essa nossa luta, o negro não ser tratado como coitadinho, mas como nos ensina a Conferência de Aparecida, como protagonista da gestação de uma nova sociedade, de uma nova igreja. Então, a igreja em gestação, a igreja em construção e participante da transformação desse mundo. O nosso caminho é o ensinado por Jesus e não tem outro. Dom Zanoni, eu gostaria de agradecer a disponibilidade do senhor, parabenizar pelo seu sacerdócio em Feira de Santana e também pelo trabalho que o senhor desenvolve através da Pastoral Afro-Brasileira. Pela interação dos comentários, a gente percebe que as pessoas têm curiosidade, sentem vontade de conhecer um pouco mais da pastoral. Existe algum site, alguma forma que elas possam conhecer um pouco mais sobre a pastoral, livros, algo que o senhor recomende? Olha, esse é o nosso trabalho de gestação, de organização. Há iniciativas muito boas da pastoral, né? E trabalhos. E o nosso desafio é como eu sou o responsável das pastorais. Cada bispo de sua paróquia é o que cuida, que zela. E nós estamos esse trabalho de referência. Agora, na CNBB, nós estamos nos organizando. Documento 85 sobre pastoral afro.
seja assumido. Então nós nos perguntamos como evangelizar a maioria do nosso povo, que tem sua tradição afrodescendente. São os que mais pobres, são os que mais sofrem. Como dar uma notícia boa? Isso tem que ser parte. Por isso nós estamos refletindo, faremos agora, no próximo ano, o Congresso das Comunidades Católicas, aprofundando nesse tema, nos preparando também para o encontro continental com esse tema e caminhando. Essa não é algo paralelo da ação evangelizadora. Então, é fazer com que a nossa causa, a nossa compreensão, o tema do negro esteja dentro da nossa ação evangelizadora. Obrigada, Dom Zanoni. Mais uma vez, agradeço em nome do Fé Católica pela disponibilidade do senhor e gostaria que o senhor continuasse antes de eu encerrar aqui, porque para lembrar as pessoas que sofrem com racismo, com denúncia, eu estou olhando para a tela do notebook porque é mais fácil para eu não errar o número. A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Governo do Estado, ela conta com o Centro de Referência ao Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela. Para as pessoas que sofrem com racismo ou com qualquer tipo de discriminação, eles possuem um telefone, eu acredito que seja para poder as pessoas fazerem sim suas denúncias, que aqui ele é o 71 3117 7448 ou 31 17 7447. No site da CEPROME vocês podem acessar e ver melhor, né, saber mais informações a respeito disso. Acredito que é algo que é dever nosso, não só enquanto mostrar o que a igreja faz, mas também mostrar outros canais, né, onde as pessoas possam, sim, dar a sua voz, denunciar. O racismo é algo que não pode ser calado nem velado, nós sabemos bem disso, né, é algo que, quanto mais as pessoas denunciarem, acredito, a gente vai fazer com que ele diminua e que as pessoas entendam que estamos aqui para viver em uma sociedade mais igualitária e justa para todos. Mais uma vez, agradeço a disponibilidade do senhor, agradeço quem acompanhou essa live de entrevista, nosso tempo realmente já está quase acabando. Eu deixo a palavra com o senhor, Dom Zanoni, e peço que quem acompanhou nossa live hoje, na próxima semana, quarta-feira, teremos mais uma live de entrevista às 16 horas aqui no Instagram do Fé Católica. Realmente já está quase acabando. Nesse momento em que nós tivemos a oportunidade de participar desta ao vivo e desse instrumento tão valioso das redes sociais, do Instagram e esse da Fé Católica, eu creio que desafiados todos, não só católicos, não apenas religiosos, de gestar uma nova sociedade de justiça. Nós compreendemos que não dá para deixar na mão dos Big Brothers, nem dos jogadores milionários, dos homens dos esportes, nem daqueles que colocam a sua confiança no mercado, no dinheiro, diz respeito à vida. Nós somos chamados a gestar. E a nossa resposta é vim aqui, Senhor, para fazer a vossa vontade. Que o Senhor nos guarde e nos dê a paz. Amém. Obrigada, Dom Zanoni. Então, boa tarde. Mais uma vez, obrigada a todos que acompanharam essa live entrevista. Ela vai ficar salva no nosso Stories para quem entrou depois e não conseguiu acompanhar o bate-papo todo. Na próxima semana, nós vamos discutir sobre a Covid-19. Nós vamos voltar a falar sobre ela, porém, com um padre camiliano. Nós vamos discutir sobre como os camilianos atuam no combate à Covid. Acompanhe o nosso Instagram, nossas redes sociais e acesse o nosso site. Fique por dentro da cobertura do site Fé Católica. Eu agradeço, tenha uma boa tarde a todos e, mais uma vez, se puder, fique em casa. Se for sair, por favor, utilize a máscara.